Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. De antemão, eu gostaria de falar um pouco da minha ausência, e não poder estar interagindo tanto com os irmãos como eu interagia antes. Por uma razão, eu estou escrevendo um novo livro, já tem quase 4 meses que eu estou nessa labuta, e eu peço a oração e a paciência dos irmãos para que esse livro em breve seja lançado, e por essa razão eu estou um pouco afastado de conteúdos, de vídeos para o canal e postagem de textos e tudo mais, tá bom? Seria apenas isso. Meus irmãos, sobre esse assunto, já tem um dos nossos irmãos aqui, companheiros do canal, que sugeriu esse tema sobre Apocalipse 3 e 20. É um texto conhecidíssimo, muita gente já sabe o que eu vou falar, porém existem outras pessoas que ainda têm dúvidas quanto a esse texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse texto é usado, por exemplo, por arminianos para defender a ideia do chamado, ou do suposto livre-arbítrio. Então, eles alegam, utilizando esse texto, um dos textos que eles citam, de Apocalipse 3 e 20, para dizer, olha, Jesus está batendo a porta do coração do pecador, e se ele, exercendo o seu livre-arbítrio, optar em atender ao chamado de Jesus e abrir a porta do coração, Jesus faz a promessa. Jesus não força nada, ele bate a porta, ele é educado, Então ele não é como o diabo. Já ouvi arminiano inclusive dizer, o diabo vem e arromba a porta e tudo mais. Jesus não, Jesus educadamente bate a porta do coração do pecador, Mas será realmente que esse texto tem a ver com pecadores, com ímpios, com não regenerados, que Jesus está chamando ao arrependimento, está batendo a porta do seu coração, e eles, portanto, abrirão, ou não abrirão, a porta do seu coração, atendendo ao chamado de Jesus. É interessante porque é muito difícil quando o arminiano diz isso, que Jesus bate educadamente, porque quando a gente recorre à lição veterotestamentária, por exemplo, em Ezequiel capítulo 36, o texto é muito claro dizendo que Deus arrancaria o coração de carne, ou melhor, arrancaria o coração de pedra e daria um coração novo, um coração de carne. Então ele não respeita, é ele que vai romper, é ele que vai arrancar, e ele que vai dar um coração novo, um espírito novo, um novo pensar, um novo agir, e assim por diante. Mas quanto ao texto de Apocalipse 3 e 20, é necessário atentarmos que, primeiramente, os versos de números 14 ao 22 é endereçada à igreja de Laodiceia. Esse é o primeiro ponto, portanto não é endereçado a ímpios, a não crentes, a todo mundo de um modo geral. Não, esse texto é endereçado à igreja. Diretamente, especificamente, ele é uma carta endereçada em primeiro lugar ao anjo da igreja, que, de acordo com aquilo que eu penso ser o mais correto aqui, seria o próprio pastor da igreja. Anjo aqui implica dizer que é o pastor da igreja local de Laodiceia. O texto no verso 14 diz, é o anjo da igreja que está em Laodiceia. Então estas palavras aqui são diretamente, especificamente direcionadas ao pastor daquela igreja local. E de forma indireta, ou em segundo plano, é direcionado à igreja como um todo. No verso de número 20, onde diz que Jesus estaria à porta daquela igreja batendo, Então percebe que o texto não está falando para pecadores, está falando para igreja, está falando para crentes, está falando para pessoas que faziam parte ali do corpo, ou que estavam inseridos no corpo místico de Cristo. E Jesus está dizendo, aquele que abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. No verso 22, o curioso, é dito assim, quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Percebe que a capacidade de ouvir, espiritualmente falando, obviamente, a capacidade de ouvir é dada somente a crentes, a eleitos, nunca não crentes. O quadro da raça humana sem Deus, caída em Adão, é que ela é espiritualmente surda. Ela não tem a capacidade para ouvir a voz de Jesus e atender ao seu chamado, a não ser que o Espírito Santo conceda essa graça,
Em Marcos 4, 11 ao 12, a Bíblia fala isso com muita clareza, que a humanidade é cega e surda. E um surdo não pode dar audição a si próprio. É necessário, sim, uma intervenção externa, que venha do próprio Deus para romper essa surdez, né? Então, é necessário atentarmos que a capacidade de ouvir é somente para crentes. É por isso que em João capítulo 10, Jesus é muito claro em dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas antes ele diz assim, vocês não ouvem e vocês não entendem porque vocês não são das minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me conhecem e elas me seguem. João 10, a partir do verso de número 26. Então, a capacidade de ouvir é somente para crente, é somente para eleito. Logo, esse texto de Apocalipse 3 e 20 tem um destinatário. Primeiro ao pastor, segundo à igreja. Então, é claro que a igreja já tem essa capacidade para ouvir, e é claro que a igreja tem a capacidade de abrir a porta do seu coração, uma vez que a mente já foi iluminada para o santo evangelho de Jesus Cristo. Percebe? Quando você vê passagens no Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías, em Jeremias, quando diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há outros textos que eu poderia citar, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí você pode dizer, olha, é o livre-arbítrio, olha aí, ó. Então, Deus está chamando os ímpios a buscá-lo, a procurá-lo. Mas note que todas essas passagens que eu citei aqui, elas referem-se especificamente à nação hebreia, à nação de Israel. E note que Israel era a nação eleita, escolhida pelo Senhor. Um dos textos seria Deuteronômio 6, do 6 ao 8. Então, sendo a nação hebreia, a nação eleita, ela tinha a capacidade, sim, de buscar ao Senhor, de procurar ao Senhor. Porém, quanto aos ímpios, quanto aos não eleitos, a realidade é muito diferente. Paulo ratifica em Romanos 3, dizendo que não há ninguém que busque a Deus. Portanto, essa ideia de livre-arbítrio, de responder por conta própria a oferta do Evangelho, positivamente ou negativamente, na verdade o homem sempre vai responder negativamente se Deus não intervir. E se Deus não procurá-lo, devido à sua cegueira espiritual, devido à sua surdez espiritual, e portanto esse é o assunto que podemos entender de acordo com o ensino bíblico doutrinário. Portanto, Apocalipse 3:20 não é uma palavra para pecadores, é para pecadores, mas para pecadores como igreja, pecadores regenerados, mas não para pecadores no sentido de ainda não salvos. A carta está sendo endereçada para a igreja e para a igreja de Laodiceia. É por essa razão que Jesus batia a porta daquela igreja. Percebe que Jesus tinha um conhecimento profundo das suas igrejas. E ele identifica Laodiceia, mesmo sendo definida como uma igreja morna, nem quente, nem fria, né? Mas ainda assim, mesmo assim, Jesus a considera como a sua igreja. E ainda dá promessas para essa igreja. Tá bom? Esse é o entendimento que a grande maioria dos teólogos, né, bíblicos e ortodoxos e tudo mais defende. Ok? Abraço.